Paraxá, vaera, que quer dizer em português e apareci, vá e era, aparecer e apareci. E eu quero fazer um pouquinho, que você volte um pouquinho em Êxodos capítulo 3 comigo, por favor, abra sua Bíblia em Êxodos 3. Estava naquele momento que Moisés era comissionado por Deus a ir em Faraó, no Egito, e libertar o seu povo. 430 anos o povo hebreu estava escravizado no Egito, e aí, no capítulo 3, no versículo 13, Moisés então pergunta a Deus: ó Deus, olha, vamos ler o que fala o capítulo 13. Então disse a Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhe direi? Então Moisés tinha dois problemas: primeiro, se apresentar ao seu próprio povo, depois a Faraó, pedindo para que o povo fosse liberto, se abrisse as portas para a libertação do povo hebreu. E aí Moisés faz a pergunta a Deus: olha, eu vou chegar em nome de você que é Deus, que nome eu uso? E aí eu fico imaginando se Deus falasse assim para Moisés: meu nome é Joaquim, meu nome é João Pedro, meu nome é Davi Lucas, não é? Então, o faraó, que tinha milhões de deuses, milhares de deuses no Egito, né? Estava acostumado a milhares de nomes de deuses, não é? Ele ia falar: não conheço, qual que é o seu nome? Meu Deus, meu Deus chama Davi Lucas. Daí. Aí Deus responde a Moisés: Moisés, vai lá e diga o meu nome. Diga lá que o meu nome é, em hebraico, Erie, Asher, Erie. Então Deus não dá um nome, Deus dá uma frase. E que frase é essa, Erie, Asher, Erie? Essa frase na Bíblia está traduzida: eu sou o que eu sou, serei o que serei, mas isso é uma tradução não muito correta. Porque o verbo ser em hebraico não é ser, de ser, é tornar-se. Então a tradução correta desse versículo, dessa frase Erie, Asher, Erie, seria o seguinte, mais ou menos assim: Moisés, diga lá que o seu Deus tem um nome. Ele é aquele que se tornará aquilo que você quer que eu me torne. Puxa vida, ele falou, foi tudo. Então, por exemplo, o meu nome é o Deus que faz tudo se tornar de acordo com como eu quero. Esse é o nome do meu Deus. E Moisés entendeu aquela mensagem do Eterno, e aí ele entendeu: se eu estou na tristeza, ele se tornará a minha alegria. Se eu estou na enfermidade, ele se tornará na minha saúde. Se eu estou inseguro e com medo, ele será a minha coragem. Se eu estou em guerra, ele será a minha paz. Se eu estou perdendo a guerra, ele é o Deus que me dá a vitória. Então ele entendeu. Eu falei: o que eu tenho que temer? Eu tenho que ir já. Aleluia, glória a Deus. E aí ele foi. E quando chegou lá, agora eu começo a paraxá do versículo 6:2. Mas Deus dá o nome, dá um conceito do nome, e aí eu faço um parentezinho e fico assim: como o nosso Deus de Israel é sábio, que ele não deu um nome, mas ele deu um conceito. E até hoje, por causa desse versículo, no judaísmo, nós não escrevemos o nome de Deus. Porque se você diz que o nome de Deus é Jeová, é Javé, você limita. Javé, Manuel, Joaquim é a mesma coisa. Você está entendendo? Então, o que acontece? A gente não escreve o nome de Deus por várias razões. Porque não existe nenhuma língua no mundo, nenhuma palavra no mundo, em qualquer língua do mundo, que traduza exatamente o que Deus é. Como é que você vai pegar uma bondade infinita e transformar numa palavra? Como é que você vai transformar o amor infinito de Deus? Uma palavra define? Não define. Então haveria necessidade de ter-se infinitas palavras para definir o meu Deus. Essa é a grandeza do meu Deus. A grandeza de Deus não se limita em palavra. Por isso que nós, quando escrevemos Deus, colocamos um hífen ou um tracinho. Por quê? Para mostrar que, por mais que eu queira escolher uma palavra, seria pouca para transformar o que Deus, para condizer o que Deus realmente é. Deu para entender? Então nós escrevemos com o hífen um tracinho. E outra coisa também, você não falando o nome de Deus, você também não peca, não tomarás o nome de Deus em vão. Se eu não falo o nome de Deus, eu não peco, né? Eu saio fora desse pecado. E o terceiro motivo, talvez, é que você falando esse asterisco que você põe no nome de Deus, você o diferencia de todos os outros deuses, não é?
Quando você fala Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, né? Ouve Israel, nosso Deus é um, não é único. Se você fala único, existe outros. Então você fala é um. Acabou, não existe outro, é um. O Deus Criador dos céus e da terra. Então são detalhes que o cristianismo não pega, né? Que essas escolas dominicais não conseguem alcançar esses estudos mais profundos da Torá. E por isso que nosso ministério existe, para trazer essas revelações a você. E aí no versículo 6, você vai passar a página, no capítulo 6, no versículo 2, né? E falou Deus a Moisés e disse, eu sou Jeová. Aí complicou. Acabei de falar que o nome de Deus não existe, agora ele fala que o nome dele é Jeová? Então vamos voltar para cá. Naquele capítulo 3, Deus não revela o nome a Moisés, mas evidentemente Deus tem que ser chamado por uma grafia, por um nome. E qual é essa grafia? Essa grafia é Yud, Reit, Vav, Reit, I-H-V-H. I-H-V-H ninguém consegue ler, porque são vogais. I-H-V-H. Como é que você pronuncia isso? Uma vez eu estava lá em Jerusalém, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, e eu perguntei a um rabino lá no Muro das Lamentações, e mostrei esse tetagrama para ele, e falei, como o senhor pronuncia isso? Não posso pronunciar. Não, eu sei que o senhor não pode. Mas se o senhor pudesse pronunciar essa letrinha, o senhor que nasceu aqui em Israel, como é que o senhor pronunciaria? E aquele rabino lá, não sei se era rabino ou religioso, orando lá no muro, me respondeu, bem velhinho, ele falou assim, olha, olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, eu diria Yehová. Quer dizer, então, se fosse dar um som ao nome de Deus, seria Yehová, não é? E a palavra I-Re-Vav significa passado, presente e futuro. É o eterno, ele é para sempre. Malaquias 3 fala isso, ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de sempre. Então, o nome dele não tem como pronunciar mesmo, porque ele é tudo. Ele é de ontem, de hoje, de sempre. Então, não tem como você definir no presente algo que é passado e algo que é futuro. Eu falei, vamos dizer comigo? Interessante, não é interessante isso. Agora, mais interessante ainda, que o nome de Yeshua, que é Yehoshua, não precisa saber hebraico para ver que as letrinhas são iguais. Olha, Yud, Yud, Reit, Reit, Vav, Vav. Então, as 3 primeiras letras do nome de Jesus, por isso que nós dizemos Yehoshua, é o nome de Deus. E Yehoshua, ou Yeshua, esse rei aqui, depois da Babilônia, ele perdeu o som, porque é um H aspirado, né? Yehoshua. Hoje você não fala um nome, o H, você pronuncia Yehoshua, Yeshua. Mas a grafia dele, esse rei, ainda existe. Então o nome Yeshua, não é? Hoje sem o rei, o nome de Deus e do Filho de Deus é o mesmo, mostrando que Yeshua é divino e que tem a mesma essência do Pai. Aos meus opositores, por favor, estou a confessar publicamente que Jesus, sim, ele é o Filho de Deus e ele é Deus, ele tem a divindade na condição de Filho, e todo mundo diga amém. Muito bom. Vaera, e aparecia Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, é sempre assim. Você pode estar aqui hoje, você pode já ter entregue a sua vida ao Senhor, você pode já ter anos caminhando com o Senhor, mas se Ele não apareceu para você, lhe falta alguma coisa. Às vezes Ele aparece, a minha opinião pessoal, eu não quero massacrar vocês, eu não quero humilhar ninguém, mas eu vou fazer uma perguntinha e seja sincero. Muitas vezes Deus aparece numa pessoa que nem crente é, como já apareceu para mim através de uma faxineira que falou por ele. Ele falou até para uma mula de Balaão. Às vezes ele aparece através de um anjo. Às vezes ele aparece através de um chefe, de um amigo, de um vizinho. Às vezes ele aparece na sua consciência com uma voz. É possível. Quem já sentiu Deus e ouviu Deus? Levante a sua mão. Quem já sentiu Ele, a presença dEle, que Ele apareceu com você? Levante a mão. Se você não levantou a sua mão, busque essa visão. Essa é uma experiência fantástica. Uma vez Deus falou comigo através de uma faxineira. Eu virei para ela saindo do meu serviço e falei assim, a senhora é crente? Ela disse para mim, o que é isso? Não sou nada. A senhora tem religião? Também não.
E ela falou assim comigo, quando eu descia as escadas, já era 9 horas da noite no meu trabalho, eu estava atribulado, eu não sabia se eu largava meu emprego para servir a obra, eu estava confuso, e a empresa me promovendo, e eu querendo sair, eu estava numa situação difícil, eu tinha que dar uma resposta, a empresa foi vendida para uma outra empresa que comprou, eu tinha que tomar uma decisão, eu não sabia o que fazer, eu estava naquela agonia, naquela angústia, eu falei, Senhor, me fala, apareça, me diga, eu não posso errar! E desço com a minha pasta de escada, uma faxineira olha para mim e fala assim, você está aqui para cumprir o propósito de Deus e ainda não é o seu dia. Eu falei, a senhora disse o quê? E meu carro estava na porta do escritório, eu entrei, voltei lá e perguntei, a senhora é crente? A senhora frequenta alguma igreja? Qual o nome? Eu falei, eu não frequento nada, eu não sou nada. Mas o que a senhora falou? Não sei. Então Deus usou aquela senhora. E eu no carro eu senti aquela paz, que aquela senhora foi visitada por Deus e ela falou com a boca dela, Deus usou a boca dela para mandar, não é o seu dia, eu ia pedir as contas no outro dia, não é chegado, mas eu estou no controle e vai chegar a hora certinha. Irmãos, aquilo Deus apareceu para mim. Uma vez quando eu estava onde é o museu hoje, eu estava lá, tinha que tomar uma decisão urgente, eu não tinha igreja, não tinha ministério, não tinha nada, mas tinha que tomar uma decisão urgente. Eu estava em jejum de 3 dias, e eu podia hoje não estar aqui mais. Eu estava já para tomar uma decisão e acabar tudo, e sabe, na vida da gente tem certas coisas que você tem que decidir. Às vezes o inferno vem com tão tamanho, tão força, que o mundo acaba, o mundo está ruindo ali a estrutura da sua vida, do seu interior, do seu coração. Alguém já passou por isso? Não é uma situação difícil? Parece que a sua fé vai embora. Eu falei, Senhor, o Senhor tem que aparecer para mim, porque eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor salvou a minha esposa e meus filhos, mas agora fale ao meu coração. E o Lucas, meu filho que está sentado ali, falei, vamos orar a noite toda, vamos revezar, cada um fica 2 horas, depois acorda o outro, que nós temos que ter uma decisão. E aí o Lucas me acorda, que foi o primeiro que pegou de meia-noite às 2. Aí quando foi 2 horas, ele me acordou e falou assim, ô pai, é sua vez de orar. Ele tinha o quê? Uns 15 anos de idade. É sua vez de orar. Eu falei, pai, mas vai devagar que tem gente lá na sala. Nossa, eu tremi. Falei, meu filho, então é ladrão, porque vamos chamar a polícia? Não, pai, tem gente lá. Você viu? Não vi. Aí eu cheguei lá, olhei ali, falei, vai dormir. Fiquei ali esperando se alguém aparecesse. Irmãos, imediatamente, pela janela, acredite se quiser, você não é obrigado a acreditar nessas coisas. Aparece, irmãos, anjos desse tamanho, desse, e depois, acredito eu, um arcanjo, não sei, um grandão, que batia a cabeça no teto. E eles entraram em fila, fizeram esse movimento, eu na mesma hora bati a boca, não tem outra palavra não, é de frente, negócio de cair de trás é só coisa de pastor, mas você caia de boca mesmo, todo profeta caia de boca. Eu caí de boca assim com a Bíblia e falei, Senhor, eu não sou digno da tua presença. Eu não via os anjos, não via a forma dele, mas eu via muita gente, e o Lucas estava certo, a gente aqui deu aparência de gente, e eles entraram, eu bati a boca assim, deitei e fiquei quietinho, e o medo, os cabelos que ainda existiam, todos arrepiados assim, a pele, os pelos, aquela presença, o medo. Aí eu entendi como esses homens deitam ao chão quando a presença de Deus manifestam, mas veio anjos, eu lembro que era a visão que eu tive foi de anjos, e aí diz assim, abra a Bíblia. Eu abri, e lá estava a resposta que eu precisava naquela noite, naquela hora que eu buscava. E eu te dou a resposta. Era assim, vós sois o corpo de Cristo e membro individualmente dele. Não temas, faça o que eu te mandar. E aí eu tomei a decisão que eu tinha que tomar. Irmãos, então Deus aparece. Então a nossa vida, tem gente que fala assim, eu queria ter a sua fé. Não adianta ter a minha fé, você tem que ter a minha experiência. Olha, não sei, eu sei que não tem na língua portuguesa o verbo experience, em inglês experienciar, não existe experienciar, mas eu queria que existisse esse verbo, eu vou criar esse verbo agora na língua portuguesa, experienciar.
é passar por experiência. Você tem que, não é experimentar, é ter essa experiência. Ô, irmão, se você não tem a experiência da salvação, se você não tem uma visão de um Deus real, você fica num Deus virtual. Você fica num Deus que você não pega, você não sabe se ele existe. Eu posso estar passando a maior tribulação do mundo, talvez esse seja o seu caso. Ele está com você. E ele disse, não temas, seja corajoso, não te mandei eu, vá. Essas são palavras que me animam. Você acha que eu quero acordar toda manhã? Muitas vezes quero não acordar mais e partir para a eternidade. Tem hora que a gente sente isso. Tem hora que tantos problemas, tem hora que você não aguenta. Tem hora que é tanta incompreensão, tem hora que é tanta oposição. Irmãos, ele disse, ainda que você passa pelo vale da sombra da morte, eu estarei lá, o meu cajado te consola. Ô, irmão, se você não crê nessa palavra, nessa hora você esmorece, nessa hora você se acaba. Então nessa hora que você levanta da cinza e fala, ele apareceu para mim, eu sei que ele existe, eu sei que ele é real, eu sei que a sua palavra vive em meu coração. Então essas são as experiências. E aí o que Deus falou para Abraão quando apareceu para ele? Abraão, eu estabeleci, Veezekor, Britit, eu relembra você, eu fiz contigo, estava falando com Moisés, eu fiz com Abraão, da onde você vem, uma aliança, e eu vou cumprir. Imagina Moisés, ter que enfrentar o faraó, chegar lá falando, meu Deus chama Jeová, ou sei lá o que, e deixa meu povo ir celebrar uma festa. Ainda Moisés, Deus falou com ele, manda, e ele vai perguntar, para que eu tenho que libertar? Fala que você tem que celebrar uma festa no deserto. Deus gozou, parece que Deus brinca com as coisas. Eu fico pensando, se fosse eu no lugar de Moisés, oh Deus, eu estou falando sério, o senhor está brincando comigo, eu vou falar com o faraó, para que o povo tem que ir embora? É porque que eles querem celebrar uma festa. Você vai celebrar festa? E o faraó fez isso. Dobrou a carga da escravidão, dobrou o jugo com chicote neles para produzir mais tijolo. Ah, vocês querem festinha? Então vocês vão ganhar a festinha aqui agora, o faraó fez. Mas Deus falou a Moisés. Deus queria ser honrado por um povo naquele Sinai, onde o monte fumegava, e no capítulo que vem, a Torá chega à humanidade. Então nós estamos preparando, aí ele disse, Ani Adonai, IHVH, e aí, ele, olha que bacana, essa revelação eu recebi do Senhor, eu nunca li livro nenhum, eu creio que é do Senhor, e vou continuar crendo até que Ele me mude, o que eu vou lhe falar agora, você nunca viu isso em livro nenhum. Olha que bacana, na hora que Deus aparece a Moisés, Moisés ali tremendo, com uma missão incrível, ele fala, no versículo 6, vocês querem ler o versículo 6? Você não vai entender muito não, porque em português não dá para entender, você tem que pegar no original em hebraico, mas eu vou ler o versículo 6, no capítulo 3, aí ele fala no versículo 4, estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã nas suas peregrinações, os quais foram peregrinos. Ademais tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, os quais os egípcios vêm escravizando, lembrei-me do seu pacto. Portanto, diz ao filho de Israel, agora vem, Ani Adonai, eu sou Jeová. Vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Amém? Entendeu nada, né? Vou mastigar para você em hebraico. Aqui está para mim o plano da salvação. Aqui está para mim agora o motivo pelo qual eu existo. Aqui está para mim agora toda a obra da redenção. Olha para mim. Por isso que eu fico muito nervoso e irritado, quando essas igrejas cristãs querem apresentar Yeshua, Jesus, e fala, levante a mão, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí todo mundo levanta, vem à frente, faz oração, e depois vira e fala assim, ganhei tantas almas para Jesus. Quem dera que aquilo fosse verdade. Quem dera que aquilo surtisse. Às vezes, claro, Deus recebe com a sua boca confessar que Ele é o Senhor, Deus cumpre e aceita e recebe aquele filho para a glória dEle. Mas eles não entendem isso aqui, que é um processo, diga comigo, processo. E agora eu quero ver aonde você encontra no processo de salvação, aqui e agora. Uma coisa, ele é a porta, é você recebê-lo, mas é a entrada, não é ainda a saída.
Os crentes acham que recebeu a mão, levantou a mão, aceitou Jesus, já está no céu, já pode morrer, já está na glória, já alcançou a plenitude do Pai. Irmãos, é um conceito totalmente errado, porque eles visam o céu, eles não visam aqui um deserto. Por isso que os crentes estão sofrendo, por isso as igrejas estão fechando. Há igrejas pentecostais e neopentecostais fechando. E sabe o que é que eu falo? Eu vou falar. Pode você não gostar. Eu louvo a Deus por esse povo, por esses pastores, por essas igrejas, mas vai fechar e muito mais. Porque não merece estar na televisão mesmo, não. Tem que quebrar financeiramente e sair fora. Porque ou esse evangelho não nos interessa. Evangelho de prosperidade e só cura não interessa. Deus não chamou aqui para curar. Deus nunca prometeu você que vai curar. Ele prometeu que você vai reinar com Ele. E Ele quer te preparar, fazer de você um cidadão com a estatura do varão perfeito, que você vai andar com a cabeça erguida nesse mundo, com problema ou sem problema. Com dinheiro ou sem dinheiro, você é o herdeiro e tem a herança dele. É isso que tem que ser pregado. Com carro velho, com carro novo, com mantimento, com... Irmãos, eles pregam o evangelho da matéria. Prega o evangelho da matéria, da conta bancária, fica extorquindo o povo a dar, fica tirando, isso é quase roubar o povo a troca de uma bênção. Isso é pecado. Isto é pecado. O que estão fazendo nessa televisão brasileira é pecado. Exorcizando o povo publicamente para ganhar dinheiro é pecado. Prometer cura é pecado, porque homem nenhum tem poder de curar, se não é que não vem dele. Eles têm que formar cidadãos do reino, são embaixadores do céu, diz a palavra. Paulo fala, tudo isso só tem sentido se eu sou embaixador, quando eu vivo um reino que não é o meu. Este povo está vivendo um reino da matéria, o reino da terra, o reino do dinheiro, da conta bancária, das belezas do mundo. E fica desculpa aqui, não vou falar que eu fico nervoso. Bom, mas eu vou falar o seguinte, tem que acabar mesmo, que feche essas igrejas o mais rápido possível, mas também que ao mesmo tempo nasçam gente que possa ir para a televisão falar o evangelho de formar cidadãos do reino. Formar gente, não ETs. Estão formando ETs. Estão formando extraterrestre que quer ir partir para o céu e ganhar tudo que pode aqui, levar vantagem aqui para depois subir. Que isso? Que evangelho maluco é esse? Olha o que Deus quer. Lá na Torá, tirareis o vosso jugo. A palavra hebraica é savala. Primeira coisa que Deus quer, não é você levantar a mão, não, é tirar a sua escravidão, é tirar o seu jugo, a escravidão, o seu fardo. E sabe o que é esse fardo? É a mentira, é o pecado, é a falta de domínio na sua mente, é tirar a sua preguiça, é tirar a sua iniquidade, é tirar a sua desobediência. O pecado jaz na morte. A morte, o salário do pecado é a morte, diz a palavra. É tirar você da pornografia, do adultério, do sexo ilícito, é tirar você da glutonaria, é tirar você da luxúria, é tirar você das obras do mal, é tirar você da fofoca, é tirar você da insegurança, do medo, do pavor, é tirar os seus traumas, é tirar aquilo que te aprisiona, porque Deus criou para você ser livre. Por isso ele dá essa palavra, por isso que ele faz uma analogia da escravidão, daquele que está com chicote. Você pode não sentir o chicote em suas pernas, mas se algo não te sai da cabeça, se você anda medroso, se você anda temeroso, se você anda inseguro, se você não sente que você mesmo, se você não se ama a si mesmo, você está escravizado por forças estranhas e ocultas. É isso que ele quer tirar. Por isso que ele fala, o meu jugo é leve e suave, eu tiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina um saca-rolho agora, eu abrindo um vinho, vai, estou com um vinho na mão. Glória a Deus. Eu não posso falar o pluque, porque eu estou com 12 pontos na boca, senão os pontos vão sair. Obrigado. Mais um. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele tira, mas pere, não fique muito alegre não. O que ele tira? A savala, o assavalar. Agora uma coisa é tirar. Agora não adianta ele tirar o pecado, tirar a escravidão, cortar as correntes do seu pé, cortar as algemas da sua mão, se ele não muda a sua cabeça. É como soltar um ladrão da prisão. Você abre a prisão, o ladrão sai. Mas se ele voltar a roubar,
ele continua escravo do roubo? Sim. Então uma coisa é abrir a cadeia com chave, cortar as algemas, mas a outra coisa é mudar. Na minha época falava cachola. Na sua época também, cachola. Caixa pensante. Hoje aqui os crentes não querem mais caixa pensante. Eles querem caixa adquirente, depósito, só de receber bênção. É outra mentalidade. Esses evangelhos aí dá vergonha de pregar isso aí. É só receber. Você não dá nada. Olha a sua vida, olha o estado da sua vida. Você não domina nada, você não resolve nada, você não prospera por suas mãos. Olha para mim. Ele quer agora tirar, por isso que o hebraico é importante. Essa tradução não é bacana, mas aqui fica bacana. Ele quer o evad. Agora olha que bacana, a palavra é avad. A palavra avad, porque hebraico não tem vogal. Então vamos ler aqui comigo. Ein, beit, dalet. Você pode ler avad. Avad dizer trabalho. Trabalhar, ganhar dinheiro. Mas se eu ler eved, como o hebraico não tem vogal, eu posso ler eved. Eved quer dizer servidão. Diga comigo. Uma coisa é ter as algemas soltas. Eu estava no pecado, agora tirou o pecado do mundo, como um vinho, puf, abriu. Agora eu tenho que mudar a minha eved, a minha escravidão na cabeça. Agora não é mais na corrente. Porque se Deus não me tratar a minha mente, a minha alma, o meu raciocínio, eu volto a cair. Por isso que os crentes desviam, porque cai na mente. Então, a palavra eved é uma mudança de mente. Depois que o pecado sai, você começa a mudar sua mente. Aquele que mente não mente mais, aquele que adultera não adultera mais, porque ele mudou a mente. Ô irmão, vou falar como homem. Vou falar como homem. Uma das coisas mais difíceis para mim, depois que eu converti, foi ver uma mulher com olhos puros. Porque a gente é criado numa sociedade de pornográfica, certo? A gente é criado numa sociedade que você olha as mulheres com maus olhos. E as mulheres também olham os homens com maus olhos. Nós que éramos rapazinhos, que somos da época da repressão, que não existia pornografia explícita, existia desenhos. Uma foto? Nunca. Imagina naquela época nós. A mulher punha aqui, quando foi a época da mini saia, nós ficamos doidos. Porque saímos de uma saia na meia da canela, e de repente, na época dos Beatles, passou a ser mini saia. E nós podíamos ver as pernas das meninas. Aquilo era fantástico. E você olhava e via tudo. Pela capacidade da mente, você tirava todos os panos, tudo. Quer dizer, era uma maneira de ver as mulheres. E quando eu converti, tinha que ver isso. E eu me lembro, quando eu era recém-convertido, eu falei, Senhor, me mude a minha maneira de ver essas mulheres, porque eu sei que isso é pecado. Eu sei que isso não agrada a Deus. E aí, converti, vou com a Rosângela e os meninos para uma praia. Eu devia ter ido para uma fazenda, devia ter ido para um retiro, para um convento. Eu vou para a praia. Porque a gente é muito mal orientado pelos pastores. Um recém-convertido, hoje eu não aconselho na primeira semana ir para a praia. Você vai ter muito problema. Porque eu estou num processo de tirar o jugo e de mudar minha mente. Eu ainda não experienciei a fé, a cruz, o sangue ainda. Eu estou nascendo de novo. Fui para a praia. Pegava a minha barraquinha, e era uma praia famosa, muito barulho, muito som nos postes, e estava aquele pum, bum, 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 e aquelas moças passando, e eu com a banca. Falei com os dois, aqui não serve, vamos. E fui fincando a sombrinha, e quando me assustei, estava no último lugar, só tinha uma rocha. Falei, Rosângela, fica aqui. E pum, toda a praia para lá, eu estava no final da praia. E falei, agora vou caminhar para lá, no deserto. E aí encontro com o irmão, e eu falei assim, ô Deus, manda um irmão para me ajudar, estou sofrendo nessa praia, recém-convertido, não querendo pecar. E aí aparece o irmão, falei, irmão, você é de Deus. Eu estava pedindo alguém para orar comigo aqui, eu estou sentindo fraco na fé, esse mundo aqui é só samba, só pornografia, só fio dental, eu não estou aguentando isso não, irmão. Fora aquele vizinho que fica, ô amigo,
toma uma aqui comigo e joga no seu pé, cospe, vomita. Ai, irmãos, quando a gente converte, o mundo não presta. Tem essa sensação? Um bom sinal. Se você está assim com o mundo, sinal que você não converteu. Aí o irmão falou, não, nós temos que enfrentar o deserto mesmo, vamos orar no mato, não, vamos orar no meio do povo, Deus está conosco, o sangue de Jesus tem poder. Falei, amém, irmão, vamos embora. E estava lá nós dois orando, aí passa uma mulher muito bonita, o irmão orando para mim, ó, para trás. Eu falei, peraí, eu te chamo para orar, você está olhando a mulher que passou aqui, você está pior do que eu. Aí o irmão virou para mim e falou, eu já contei isso aqui, desculpa repetindo. Ele falou assim comigo, ô Marcelo, ora aí, para Jesus pingar o sangue dele, o colírio santo dos meus olhos. E eu respondi sem pensar, ô meu irmão, colírio, o sangue de Jesus não é colírio para crente safado, não. Eu não vou pedir para pingar sangue nos seus olhos, não. Ele virou para mim desapontado, então me perdoa essa fraqueza. Eu falei, não, irmão, nós estamos na mesma situação um do outro. Não é o sangue que tem que pingar no olho, nós temos que pedir algo mais alto. Vamos pedir que a gente possa ver as mulheres com os olhos de Jesus. Vamos pedir que nós, a partir de hoje, possamos ver as mulheres com os olhos dele, porque ele vai ver correto, ele vai ver da maneira santa. É isso, irmão, se a nossa natureza tem que mudar lá, não é por fora, muda lá dentro. E fizemos aquela oração. É claro que isso tudo é um processo, não é? É claro que tudo é um processo que você vai vendo. Mas a terceira etapa da salvação, depois que você tira o pecado, muda a mente, livra-vos-ei, tissalar. Olha que palavra maravilhosa. Diga maravilhosa. Diga tissalar. A palavra tissalar significa ser livre para vencer e ter sucesso. Olha, na redenção já tem uma palavra para mim, ser livre para quê? Para voltar para o pecado? Não, para ter sucesso. Aonde? No reino. Com as coisas do reino. E finalmente, agora, quando você começa a dar os seus passos no seu livre-arbítrio, você anda numa praia, entra no serviço, sai fora de uma corrupção, sai fora de uma cantada, Deus te agrada. E aí ele começa a encorpar você espiritualmente. O diabo começa a ter medo de você. E eu me lembro que nessa mesma época eu fui na Bahia, desculpa aqui os baianos, não estou querendo fazer exceção, e fui visitar o mercado central. E lá aquelas mães de santos, elas me viam, eu e a Rosângela andando no mercado para comprar lembrancinhas. Aquelas mães de santo, vestidas com aquelas roupas típicas, olhavam para mim e pulavam e assustavam, escondiam atrás da coluna até eu passar. E eu via demônios nela, eu via demônios, eu estava vendo e os demônios me viam. E aquelas mulheres se escondiam de mim, por quê? Porque no reino espiritual eu estava livre, eu estava mudando a minha mente, eu estava agora vencendo, eu estava sendo redimido. E o Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, que eu tinha autoridade para tirar aqueles demônios daquelas pessoas. Irmãos, a quantidade de demônios que nós naquela época, nesse bairro Ouro Preto, tirava. Ali perto do bairro Ouro Preto, onde é o nosso escritório hoje, havia uma favela. Eu passava meus fins de semana naquela favela, o povo gritava, o povo saía, a gente chegava lá, os demônios manifestavam. Irmãos, é essa experiência que eu quero passar para você. Esse é o evangelho do poder, é o evangelho da glória. Não é o evangelho simplesmente do conhecimento, do levantar a mão para aceitar Jesus. Alguém vai te redimir, vai te resgatar, vai te salvar, vai pagar um preço, vai te comprar. Essa palavra Gaal, que está aí nesse verso. Olha que a redenção, a remissão vem. Olha como é que Deus é inteligente. Não é porque você levantou a mão que Deus te deu, não. Ele vai devagar, porque Ele quer ver o seu resultado. Ele quer ver a sua parte. Se você acha que a graça é de graça, ela não é de graça. Você entra com... Você tem que pagar o preço da sua fé. Ele vai fazer, mas de acordo com como você responde. E quando você começa a responder, como você começa a ser livre e fala, eu posso pecar e não peco, e eu vou começar a vencer, ele começa então a te comprar. Ele compra áreas da sua vida, ele compra a tua tristeza e dá alegria, ele compra a tua enfermidade e dá saúde. Irmãos, eu era um rapaz novo, com 33 anos, que andava assim, de tanto problema na coluna. Ele desenvergou a minha coluna. Eu fui curado no meu batismo,
passei por curas, passei por experiências. Mulheres com câncer de mama, a gente tocava ali de longe, falava: saia câncer em nome de Yeshua. Quem é daquela época deve lembrar disso. Pessoas que a gente ia, pregava, a gente viu o poder do reino chegando. É esse poder, sem extorquir dízimo, sem pedir nada. De graça recebeu, de graça dá. É um outro evangelho, irmãos, é um outro evangelho. Aí, depois que eu ser redimido, comprado, agora que eu falo salvação propriamente dita, vem o número 5, que poucos crentes conhecem. Shepatim, trazer juízo. Sabe para que você está ouvindo isso hoje? Para trazer juízo. Eu me lembro quando eu chegava na minha empresa, chegava lá de manhã e visitava os meus funcionários nas salas. Naquela época eu cheguei a chefiar 300 pessoas. Eram muitas salas para rodar, para visitar. E quando eu chegava, só via as pessoas dando barrigada nas gavetas, porque ficavam vendo pornografia ou revista de esporte com a gaveta aberta. Chegava o chefe, pum, ele fechava a gaveta com a barriga. Mas eu vi essas revistas com eles. Eu vi, eles me mostravam: Marcelo, olha que saiu aqui na Playboy. Bacana, tal. Mas eu não falei nada, eu não proibi, eu simplesmente converti. E eles, sabendo da minha conversão, todo mundo escondia. Por quê? Porque a minha presença agora trazia o quê? Juízo. Irmãos, esse é o evangelho. Eu nunca pedi um funcionário para rasgar a revista pornográfica. Eu simplesmente converti, falei: eu converti, dei testemunho. As coisas começaram a mudar no meu setor. Evidentemente, tinha muitos inimigos. E aí, precisamos encontrar essas 5 fases na nossa vida para ser um verdadeiro crente. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Não desista, diga ao seu vizinho: não desista. Há 2 palavras sinônimos para a palavra na Torá, para a palavra redenção. Primeiro é remi, chamat. Gente, olha que bacana, olha que bacana. O hebraico, eu descobri isso. Eu falo isso com o Shula, mas o Shula fala: isso aí eu sei que pensa, mas eu acho que graças a Deus eu não nasci na língua hebraica, porque os meus olhos veem como os olhos de Lucas, que Lucas não era judeu. Onde é que você vê mais detalhe judaico no Evangelho? No Evangelho de Lucas, porque ele era grego. Então tudo para ele era novidade. O judeu não vê. Eu falo isso para o Shula, eu falo: pode ser. Pode ser não, isso para mim é uma revelação. Olha que interessante que eu descobri. A palavra shamat vem de shemitah, redenção. Vem de subir, brilhar, ressurgir. E a palavra chamar, com R, ir para a sepultura, se desfazer. Ou seja, Deus brinca com as palavras. Ele só muda o final. É como se ele falasse assim: o que você quer? Shema, shamat ou chamar? Você quer ir para a sepultura ou quer reluzir? É interessante ver que as palavras que parecidas são antônimos, e as palavras parecidas também são sinônimos. É como se Deus estivesse falando com a língua. Olha que interessante. Remi de Shemitah, por isso que o número de Yeshua é 8, porque vem de Shemini, 8º. A palavra 8º quer dizer em hebraico redenção, redimido. Pagar uma dívida, livrar, não é? Yeshua é o remidor, ele é o número 8. Agora a palavra redimir, redimir, em hebraico há diferença. Uma é chamada, outra é gaal. Gaal já é resgatar, vingar. Gaal, na minha opinião, ele é mais forte. Perdoar, reabilitar. Ai, 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 diga. Ai, 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 ai. Ele quer me reabilitar. Quando eu uso a palavra Gaal para redentor, ele não só me resgatou, mas ele quer me reabilitar. O que é uma reabilitação oral? É pôr uma dentadura, pôr um implante, é uma reabilitação oral. Ele quer reabilitar a minha alma, ele quer reabilitar a minha mente, ele quer que eu entenda o céu do seu reino, ele quer que eu seja reluzente, que eu brilhe por onde andar. Esse é o verdadeiro crente, irmãos. Então, o sentido de reabilitador, Gaal, daí a palavra Goaleino, nosso Redentor, Goel, diga Goel, diga Goeli, meu Redentor, vive. Diga Goeli Rai, o meu Redentor vive. Irmãos, olha para mim.
É fantástico entender isso, não acha não? E Yeshua não só pagou o preço do seu sangue, mas Ele está te reabilitando. Ele está fazendo você virar mulher e você virar homem. Você acha que é mulher? Mais ou menos. Você acha que é homem? Mais ou menos. É tanta falha que você... E quando misturam? Aí que piorou. Ele está trazendo a identidade dele e colocando em você. Ele está te reabilitando. Você não sabe dirigir a vida. Você não sabia dirigir um carro. Você tira a carteira de habilitação. Você está habilitado. E se você ganha 20 pontos na carteira, perde a carteira e tem que ser reabilitado. É isso que Yeshua está fazendo. Você perdeu. Você está crente aí, mas não está sabendo viver como crente. Ele quer agora reabilitar você hoje. Amém? Você acha que é crente de 40 anos? Vai escutar a minha mamãe falando. Hoje eu conversei com ela por telefone. Falei, vou orar pela senhora lá, fica firme aí, aguenta firme. E eu disse para ela, Ele reabilita. Não perca a fé, Ele reabilita. Amém? Ele reabilita. Então, meu irmão, agora você vai entender. Primeiro a Torá para o homem. O povo sai do Egito. Onde é que Deus trata? Da escravidão, deserto. Por isso que quando você converte tem que haver um deserto. Se você converteu e não fez esforço, está tudo beleza, tudo bacana, desconfie da sua salvação. Você tem uma religião, mas não tem um resgatador. Porque há um preço a se pagar. Aí vem a remissão. Remissão, ser livre. O que é? Saída. Gente, quando a gente sai de algum problema, é ser livre deste problema. Mas, para eu ser livre do problema, eu tenho que ter um Sinai. Olha que bacana, a palavra Sinai em português parece com sinal, né? Sinal. Marca. Quando alguém é livre, ele tem que ter o quê? Sinal, placas. Para quê? Para guiá-lo na liberdade. Porque eu era escravo, vivia sendo chicoteado, não é assim? A vida vivia batendo em você, Satanás batia em você. Você tinha um casamento horroroso, como o meu. Horroroso. Todos os sentidos. Horroroso. Agora você converte. O que tem que fazer? Tem que ter um sinal, um Sinai. Tem que ter agora regras para dizer, não adulterarás, não mentirás. Não é? Então, honrará teu pai e tua mãe, guardará o meu dia, respeitará o Marcos do seu irmão, amará o próximo. Eu tenho que ter leis. Não toque nisso, não toque naquilo, não vá ali, não coma isso, não pegue isso, não entre nisso. Gente, porque eu sou livre. Mas se eu não tiver regras, se eu não tiver placas de trânsito, eu perco a estrada. Concorda agora? Irmãos, olha para mim para encerrar. São sinais de trânsito, a Torá como se fosse placas de trânsito. O crente ignorante vai, estou debaixo da graça, estou debaixo da graça, eu não estou da lei de judeu. Graças a Deus não estou da igreja do Marcelo que voltou para a lei. Ignorante. Ignorante é você que pensa que graça é ser livre. Mas ser livre, onde não há placa, você se perde, bicho. É por isso que a igreja está se perdendo na corrupção. Olha aí o Senado, olha a Assembleia Legislativa, olha a Câmara Federal. Corrupção. Pastores que pregavam na televisão, palavra viva, que eu já fui abençoado com esses pastores, hoje tudo mensalão, tudo preso na cadeia. Por quê? Estou debaixo da graça. Uma primeira cantada de corrupção onde entraram. Estão entendendo, irmãos? Então, o reino se perde, sim. Então, saiu deserto nele, placa nele. Sinai é mandamento, estatuto e ordenança. Para quê? Para continuar depois do sinal, no caminho certo, até chegar aonde? Em Canaã. Não foi assim que aconteceu com o povo hebreu? O povo hebreu chegou ou não chegou depois de 40 anos? Chegou. E lá se estabeleceu o Israel de Deus. Diga amém. Mas, a terra prometida não é o final. Há um projeto. Vamos ver o projeto? Se primeiro o projeto, a Torá era para o homem, agora o homem para a Torá. Diga, o homem para a Torá. Na primeira etapa, diga, in the first step. Na primeira etapa, the Torah to man, ou mankind, a humanidade. Agora é o contrário.
Uma vez que a Torá me beneficiou mostrando um caminho, eu agora mostro o caminho aos outros. Agora a Torá está no meu coração, eu não preciso do jugo dela, eu não preciso da placa dela. Olha para mim, se um motorista de ônibus faz o trajeto Belo Horizonte-Rio, homenagem aos meus irmãos da BN Rio, não estão abandonados. Tire essas frases malucas. Nós amamos toda a BN e todo o Brasil. Que eu recebo e-mail, por que me abandonou? Todo mundo quer carinho. Pastor Jaime, o senhor está aposentado, vai viajar, visitar seus irmãos. Então, para a turma da BN Rio, se você sai de Belo Horizonte para o Rio de ônibus, imaginando que só acha a estrada, a 040 que vai ao Rio, está cheio de placa, está ou não está? Encruzilhada, Barbacena, Juiz de Fora, Serra de Petrópolis, descida, curva descida, como é que chama? Acentuada, freio o motor, está cheio de leis. Porque se eu não frear um motor na Serra de Petrópolis, eu desço direto e morro. Então, o motorista prudente tem que prestar atenção nas placas, ou seja, nas leis do Sinai, que vai levar ao paraíso chamado Rio de Janeiro. Vamos supor hoje, só hoje, brincadeirinha, que a BN Rio é o paraíso. Então nós temos tudo para o Rio de Janeiro. E tem que pegar o ônibus. E o motorista tem que seguir as placas, porque senão não chega no ônibus. Entra por Barbacena e não chega. Ponte que só passa um. Eu não quero obedecer. Então vai, vem uma carreta lá, você vai sobrar. Porque a ponte só passa um. Está lá, só passa um veículo, não é assim? Estão vendo como é que a lei é boa? Diga, a lei é boa. A lei de trânsito é boa, que ela protege a minha viagem. Ela me fala o que vai acontecer na frente. Assim é a Torá para o crente. Estão entendendo? Agora, olha para mim. Agora, eu estou na graça. A graça está na estrada certa, na 040. Eu estou chegando no paraíso. A graça é Yeshua, o caminho, a verdade e a vida. Eu estou indo. Eu estou seguro. Eu estou chegando no Rio. Estou chegando no paraíso. Eu estou alcançando a vida eterna. Mas, eu agora posso arrancar as placas da estrada. Porque se eu fiz isso durante 20 anos, dirigindo BH Rio e Rio BH, eu tenho as placas aonde? Na minha cabeça. Quando eu tenho as leis de Deus no meu coração, eu não preciso, é isso que Paulo falou, eu estou debaixo da graça, eu não estou debaixo da lei, porque a lei já estava no seu coração, já não era jugo para ele. Entendeu? Então um bom motorista que faz essa viagem 2, 3 vezes ao dia, se você arrancar as placas, ele faz a viagem certinha. É isso que Paulo estava falando quando ele não estava debaixo da lei, porque a lei estava onde? Olha, leia o texto, no coração dele. Assim também é Deus. Agora a Torá estará no nosso coração. O homem está no pecado, ele recebe a graça de Yeshua, a saída do pecado, e agora, para ele chegar na Canaã celestial, no reino de Deus, ele precisa do Sinai. É o homem para a Torá, não a Torá para o homem, mas o homem para a Torá. Quem entendeu? Fantástico. Então, na verdade, o que Deus está fazendo? O cestinho de pecado tira. Agora você está livre desse peso. Você não tem que viver mais carregando um cesto do pecado. Isso é chamado novo nascimento. E agora o que acontece? A Torá, que é a palavra de Deus, instrução e Yeshua, te aponta para o Gólgota. E a hora que você chega no Gólgota, a obra da cruz, você agora volta para a Torá. A primeira aliança são os montes do Sinai. E na segunda aliança, os montes de Sião. Diga amém. Pode aplaudir, coitada, ficou sem graça, né? Irmãos, entender isso aqui é fácil para chuchu, mas tem 2000 anos que a dona igreja cristã não entende. Não entende mesmo. E vai falar que ela é o Israel de Deus, que vai falar que é a doutrina toda. É difícil, realmente, é muito fácil. Mas por quê? Porque assim faz parte do plano de Deus, que o crente na graça usufrua os benefícios da Torá. Diga amém. Amém. Depois, a graça, leia, fica sem graça. O que seria a graça sem os livros da Torá e os profetas? Seita, tá certo. Se você me desse só o Novo Testamento, seita, de onde veio isso? Não sei, escreveram aí, Pedro, Paulo, João, Bartolomeu, Simão,
João. Então, a cristandade transformou a graça em seita. Os detalhes do mundo vindouro são encontrados em detalhes em quase todos os livros dos profetas. Sem os profetas você não entende o mundo vindouro, você não entende o reino dos céus. As circunstâncias e aplicações da Torá podem mudar, mas não seus princípios. Eu lembro um irmãozinho que veio para cá, ele queria ser muito judeu. E aí ele viu na Torá que a Torá fala, se vai colher alimentos, se vai comer alimentos, coma alimentos colhidos no mesmo dia. Está aí na Torá. Ele chegou em casa e vendeu a geladeira dele. Aí, não sei se foi o Jorge, alguém me falou, fulano vendeu a geladeira. Aí eu chamei ele aqui, por que você vendeu a geladeira? Porque agora eu cumpro a Torá, na sua casa aqui eu estou cumprindo a Torá. Por quê? Porque se compra alimento, tem que comer no mesmo dia. Está certo ou está errado? Eu falei, está certo e está errado. Está certo que está na Torá. Mas por que está na Torá? Porque era uma lei circunstancial que valeu só para aquele tempo do profeta, do deserto. Porque não tinha geladeira. Se a pessoa não comesse o alimento no mesmo dia, vai comer um tomate com sol de 40, 50 graus no deserto depois de 2 dias, está podre. Vai tomar um copo de leite no dia seguinte, né? Já apodreceu, já passou de coalhada para lá. Então o que acontece? Tinha que comer no mesmo dia. Mas hoje tem o quê? Uma coisa chamada refrigerador. E eu falei com esse irmãozinho, como é que você consegue saber que aquele tomate foi colhido hoje? É que eu vou no sacolão. Eu falei, mas aquele sacolão já veio de uma fazenda que passou pela como é que chama isso? Pela Ceasa, pelos depósitos, que chegou lá. Já tem 1 semana, 2 semanas. Sabe por quê? Porque passou na refrigeração. Aquela banana que você está comendo, eu que sou engenheiro, na época que eu formei, eu me especializei em termodinâmica. E o meu primeiro projeto na engenharia foi fazer uma cama frigorífica para banana. Eu lembro até isso, até hoje eu lembro desse projeto meu, que ganhou um prêmio. Eu fiz uma cama frigorífica para conservar a banana, porque as bananas são colhidas, mas vai chegar no destino só 1 mês, 2 meses depois. Como é que aquela banana vai chegar fresquinha, madurinha? Eram as camas de refrigeração. Dava a condição como se a banana fosse colhida no mesmo dia. A Torá existe, ela não mudou, o princípio dela ficou, comer alimentos frescos. Só que hoje uma refrigeração faz o papel de você arrancar lá na hora, entendeu? Aí mandei o irmão comprar geladeira de novo. A religião de Deus sempre foi o judaísmo bíblico. Para mim existe o judaísmo bíblico. Aqui os messianos não entendem, querem fazer judaísmo medieval, vão fechar. Se vocês querem judaísmo medieval, vão fechar. E fechem rápido, por favor, porque é religião. Ele não salva, ele não tem o poder de salvar. O que salva é os princípios bíblicos, que são eternos. Esses conceitos são de um só Deus, são só um só Messias, só uma redenção, só uma vida eterna, princípios e conceitos de justiça, atributos do caráter de Deus. O judaísmo bíblico é o precursor de tudo isso. Então, Deus tem uma religião? Tem sim. Qual é? O que eu vou chamar de judaísmo bíblico, eu vou falar princípios bíblicos, melhor dizendo, porque judaísmo hoje está fora da palavra. Cristianismo hoje também está fora da palavra. Então, o que você é? Messiânico? Cruz credo. Eu não quero ser messiânico, não. Nem judaico messiânico, porque eu também sou uma religião. Então, eu tenho que olhar por cima da minha própria denominação e enxergar. Estão entendendo? Você que está ficando meio fanático, pega essa palavra hoje, começa a desfazer essas ortodoxias malucas que você tem posto na sua vida. Isso é escravidão, irmão. Eu posso viver a Torá sendo livre. Eu não tenho que me escravizar por nada, porque ela está no meu coração. Isso é muito difícil de entender, porque é mais fácil, vem cá, Jane, é mais fácil você andar com o kippá na rua para mostrar que você é crente, é mais fácil você beijar aqui, pegar o sit-sit. Isso todo mundo faz. Agora, põe isso no seu coração e vai para o mundo viver a palavra. É difícil. Por que a gente não gosta de hábito? Por que a Bíblia não quer padronizar a gente? Porque a Bíblia quer ver todo mundo diferente, mas sendo um. Deus respeita a sua individualidade. O que as religiões fazem? Todo mundo igual, veste igual, tudo igual. Não é assim? Então, por que criar um cristianismo fora do judaísmo bíblico? Teria sentido Deus enviar seu filho para criar uma outra religião cristã, diferente daquela que foi criada pelo Pai? Isso não teria nenhum sentido, não é verdade? Hoje, eu vi na semana de Jesuí Charlie Hebdo.
O mundo está entristecido com o atentado de Paris. Eu também estou, claro. Mas eu quero dizer nessa manhã que je suis ne pas Charlie. Eu não sou Charlie, não. Eu não posso ser Charlie. O mundo secular não entende a palavra, então ele quer liberdade de expressão. Mas a liberdade tem que ter uma Torá. A liberdade, para ser verdadeira, tem que ter limite. Você não tem o direito de pegar um Deus, seja lá quem for, e pôr ele do jeito que você quer pôr. Pensa nisso. Colocaram Nossa Senhora parindo Jesus lá com as pernas abertas. Ô irmão, pelo amor de Deus, pô! E je suis Charlie? Je suis ne pas Charlie. A anarquia não pode ser interpretada como liberdade de expressão. Se, mas eu não creio em Nossa Senhora, mas ela foi a mãe de Jesus, ela não pode pôr ela parindo no jornal, com aquele troço aberto lá, saindo Jesus? Uai, que isso? Nem pode pôr Jesus, nem pode pôr Maria, nem pode pôr Maomé, não pode pôr Buda, não pode, porque se ele alguém tem uma crença e há uma Constituição com direito de respeito de crença, não pode fazer, é um jornal anárquico, anarquia, pervertido. Então agora todo mundo perversão. É um jornal que perverte. Ao mesmo tempo que tem a liberdade de expressão é uma coisa. Agora, você pegar coisas que vai ferir a fé do outro, é falta de respeito. Mesmo que eu cultue a demônios, ele tem o direito de cultuar demônio. O problema é dele. Porque se ele põe fé naquilo, ele tem que ser respeitado. Ô irmão, mas o mundo, olha para mim para encerrar, o mundo está perecendo. O mundo se tornou islâmico, sim. Eu não estou aqui fazendo apologia de defesa ao islamismo, não. Não estou fazendo, não. Eu estou falando que, nesse ponto, o mundo não entende, porque o mundo está fora da Torá. Então, tudo é assim. Tudo pode. Não, tudo não pode. Eu só sou livre se tem limites. Liberdade sem limite, sem respeito, não é liberdade. É leviandade, sei lá o que você quer chamar, libertinagem, o que você quer chamar. Você está entendendo? Mas o mundo não consegue entender as coisas, e por isso vai se afundar. E o secularismo está tomando conta da nossa sociedade, e o ecumenismo também. Ô irmão, desculpa aqui, eu não quero ofender ninguém, porque eu não vou falar que je suis ne pas Charlie, e vou falar agora do catolicismo. Mas eu queria que o Papa fosse menos secular e mais bíblico. Eu queria que o Papa fosse menos ecumênico e mais bíblico. Porque o chefe da religião cristã, católica, está falando coisas totalmente seculares. Totalmente aquilo que o mundo quer ouvir. Às vezes ele fala coisas que o mundo não quer ouvir, amém? Mas eu sei por que ele erra. Os líderes evangélicos também estão errando, porque não tem a Torá. Ele só tem o evangelho da graça e do amor. O evangelho do amor, você não vê essas coisas. Você tem que ver o detalhe da coisa. Então, para encerrar, irmãos, vamos lá. Deus tem uma herança e possessão. O versículo 6:8 fala duas palavras: herança e possessão. Nahalá e Morechá. Diga, Nahalá e Morechá. Nahalá é o direito de herança. Se o seu pai morrer, se você é filho desse, tem herança dele. Seja você bom filho, mau filho, perturbado ou normal. Não é assim? É herdeiro. Agora, possessão é a herança transformada em posse, em resultado. Se você recebeu do seu pai um testamento que você é dono do imóvel, você é herdeiro do imóvel, mas se você não pegou a sua parte do imóvel e usufruiu daquele bem, você não tomou posse da herança. Assim é o reino dos céus. E Yeshua te dá, isso que a igreja não entende. A igreja, Yeshua na cruz te dá herança, você se torna herdeiro do reino dos céus. Mas a Morechá, a possessão, depende de você. Você pode crer em Yeshua e não viver o reino de Yeshua. Tá certo? Então eu preciso ser herdeiro e ter aí o reino. Bom, aí você vai ver que no versículo 6:14, Yeshua foi descendente da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Mas como é então que Hebreus 7:17 fala que Yeshua é o sumo sacerdote, se sacerdote é da tribo de Levi e ele era da tribo de Judá? Como é que você me responde essa? Com duas maneiras. Primeira, na maneira espiritual. O sacerdócio de Hebreus 7, considerado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o rei da justiça, é algo celestial, é algo de Deus.
Deus ultrapassa. O Filho de Deus foi constituído sumo sacerdote. Pronto. O Pai é soberano para isso. Se você não estiver satisfeito com a resposta, vai lá em Lucas 1,36, que Maria e Isabel mostra que Yeshua, que Maria era levita, porque se ela era prima de Isabel e Isabel era levita, então significa que se ela é prima, a mãe de Isabel ou o pai, que a Bíblia não fala qual é, também era levita, porque o levita casa com levita. Então Isabel era levita. Se Maria era prima de Isabel, Maria era levita. Ou seja, Jesus veio da tribo de Judá pelo Espírito Santo, geneticamente, mas ele teve uma mãe, ele teve um cromossomo X, que veio da mãe dele, que era levita, então ele tinha direito a ser sacerdote. Amém? Essa é a minha interpretação, que Deus, até nisso, Deus respeitou a genética cromossomial. Bom, Yeshua não falhou, não permaneceu na morte, ele ressuscitou, porque o seu sumo sacerdote foi semelhante a Melquisedeque. Ele voltará como Messias para reinar, governar e dirigir. E há uma dificuldade em entender Yeshua como profeta, primeira vinda. A igreja não entende essas coisas. A igreja dificilmente entende isso. A primeira vinda de Yeshua, ele veio como profeta, tá certo? Profeta e Messias, de dar um novo nascimento. Yeshua não fez sacrifício nos templos. Yeshua não executou sacerdócio, assim, sacerdócio levítico. Ele fazia o sacerdócio dele de pregar, curar, pastorear, não é? Tá certo? Sim, fala. Sim. Sim. Eu vi o limite de toda a perfeição, o seu mandamento se dilata sem fim. Você está na lei, você não tem limite. Que é isso aí? Salmo 119. Está vendo? Repete, leia aí alto. Pode ler. Okay. Eu vi o limite a toda a perfeição. O teu mandamento se dilata sem fim. Outra tradução fala, tenho visto fim a toda a perfeição, mas o seu mandamento é amplíssimo. Então, se você está na lei, você amplia a sua fé. Se você está somente na graça, você se limita. Você se limita. Então, na verdade, isso é fantástico, esse versículo do Salmo 119, porque quando eu vejo o limite, eu me torno sem limite, porque agora eu estou pleno, eu não devo ninguém. Agora, quando eu erro, eu sou devedor a todo mundo. Agora, na segunda vinda, é claro que Jesus veio como profeta, veio como sacerdote e como rei. Mais ou menos. Mas na segunda vinda, não. Ele virá como sacerdote e como rei. A segunda vinda dele é como rei. O rei, lá em Ezequiel 37, o rei dos reis, não é? Ele é o rei dos reis, agora ele é soberano, ele é rei de verdade, é rei de reino, o reino dos céus implantado na terra, no reino milenar de Yeshua. E aí sim, ele como profeta vai se morar no templo de Jerusalém, no terceiro templo, para quem acredita, não é? E agora, para encerrar mesmo, vamos ficar de pé para encerrar. No versículo 6:30 fala, eu sou incircunciso de lábios, não é? Aral, Isfatain, sou incircunciso de lábio, não ser coberto por Deus, ou seja, a palavra ara, Isfatai, significa descoberto, desnudo, ou seja, não sou coberto por Deus, isso que eu sou circunciso. E agora nós vamos ver isso aqui para encerrar, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Muitas pessoas me perguntam, se Deus mandou Moisés libertar o povo, por que Faraó não deixou o povo sair? Vamos ver? É muito simples de entender. Primeiro, Deus mostrou que ele é soberano, ele é que manda, tá certo? Não Faraó. Segundo, Faraó inimigo seria derrotado pelo poder de Deus, não pela mão de Moisés, né? Terceiro, o povo hebreu creria nesse Deus, porque o povo hebreu não tinha tido experiência com o Deus de Israel, então precisava ver o poder do Deus de Israel. E depois você vai ver que o capítulo 7, 8 e 9, eu não vou falar aqui, mas vai falar das pragas. E as pragas do Egito, eu só quero mostrar a você, para te lembrar, que dos 406 versículos de Apocalipse, 278 são repetição da Torá. Então, isto mostra claramente para nós, se você quer estudar Apocalipse, quer estudar o final dos tempos, que nós já estamos vivendo, começando a viver o final dos tempos, você tem que estudar, não é? Você vai ver que as pragas de Apocalipse, de Êxodo, se repetem em Apocalipse. As pragas vieram para mostrar a separação do povo de Deus, para preparar o povo hebreu em temor e obediência. As pragas virão agora, irmãos, para nós, para nos preparar.
Então você que tem essa doutrina do Darby, do pré-tribulacionismo, pode começar a mudar a sua teologia. Essa teologia só tem 200 anos no nosso mundo, que o arrebatamento é amanhã, você vai subir. Isso aí não é bem assim não, você vai subir com Israel. Não tem sentido Deus arrebatar os galhos, que são os gentios, e deixar os judeus para sofrer na tribulação. Isso é uma doutrina antissemita, esse arrebatamento pré-tribulacionista. Deus vai arrebatar a sua igreja, judeus e gentios em Cristo. É isso que está em Romanos 11, tá certo? E para isso nós vamos enfrentar sim uma praguinha, diga praguinha. Mas não tem que temer, porque assim como o povo hebreu na terra de Gósen não sofreu e foi livre dessa provação, Apocalipse 3 fala que nós também seremos livres da provação, da tribulação, tá certo? Aí Deus vai se revelar, não é? E você vai ver que vai derrotar os deuses, as pragas, e vai trazer o juízo e o castigo. Então precisam vir as pragas. Ah, Rabino, que mensagem horrorosa. Não, irmãos, é a verdade. Você quer que eu te pregue o evangelho da prosperidade para você ir feliz para casa? E continuar no engano? Ou você quer ver? Você vai trazer... Lembra que eu comecei a palavra falando que nós vamos trazer juízo ao mundo? Ah, ele aí chegando. E agora quando chega o juízo, você quer subir? Mas quem vai dar o juízo então? Os anjos? Os demônios vão testemunhar do reino de Deus? Não, é você. Diga ao seu vizinho, é você que vai trazer o juízo. E agora, em Êxodo, destruíram a água, a terra e ar, os animais e os homens. As pragas foram essa aqui, tá bom? E agora em Apocalipse 15, 16, mesma coisa, destrói água, terra, destrói o ar, mas não destrói os animais, vai destruir o homem. Ah, então agora o juízo veio pelo mundo, mas agora vem para o homem. Isso é importante entender as pragas de Apocalipse. As pragas repete o sangue, mas agora alcança o mar. Lá alcançava só rio. Agora o mar vai ser comprometido também, não é? Vai haver rã, úlcera, saraiva, relâmpago, trovão, não é? No lugar de gafanhoto vem fogo, o sol. Já está acontecendo. Não chove, o sol já está queimando. E o povo está ficando meio desesperado. Aí você está notando? E a tendência que vai acontecer é cada vez o planeta se tornar mais quente. Nós já estamos caminhando para esse sol escaldante. Você está entendendo? Infelizmente, não é? Mordiam suas línguas de dor. Não há em Êxodo. Agora não há morte nojenta, mas há o sofrimento pelo fogo. Então, irmãos, nós não temos que assustar com nada disso. Está entendendo? Por quê? Porque nós sabemos que a salvação se aproxima e o reino messiânico se aproxima. Deus está no controle de todas as coisas. Continue comprando, estudando, adquirindo, casando, viu? Casando, vivendo normal, ganhando dinheiro, sendo feliz, mas testemunhando. Você não vai ficar secular. Você tem uma Torá, você tem um Messias e sabe de onde você veio, onde você está e para onde você irá. Amém? Amém mesmo? Está com medo? Pergunta ao seu vizinho, você ficou amedrontado? Não tema, seja corajoso, viu? Marque o seu casamento, monte a sua empresa, porque a palavra diz, vamos ler junto? Assim diz o Senhor, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, eu me santificar entre eles à vista das nações, então habitarão na terra que ele dei a meu servo Jacó. E agora está se cumprindo, e habitarão nela seguro, sim, edificarão casas, plantarão vinhas e habitarão seguro, quando eu executar juízo, leia, sobre todos que estão ao seu redor, os que desprezam saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Podemos concluir, a redenção de Israel está atrelada com o juízo que virá sobre o mundo. E ontem uma frase do primeiro-ministro israelense, falou para os franceses, judeus franceses, babaita, volte para casa. Volte para casa. E ontem, na reportagem da televisão, mostrou já judeus franceses, por causa desse problema, já voltando para Israel. Por acaso não está cumprindo Ezequiel 37? Então Deus está no controle de todas as coisas. Israel voltando para casa, a igreja alcançando a plenitude do evangelho das suas raízes judaicas, e Yeshua voltará gloriosamente.
Então, a palavra de ordem é: não temam, seja corajoso. Não te mandei eu? Diga isso para o seu vizinho. Não tema, não te mandei eu? Seja corajoso. Amém?